Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Adam Amancio, sou cabeleireiro profissional há mais de 10 anos e estou aqui para ajudar você a encontrar o caminho para entregar a cor perfeita para sua cliente. Hoje eu trouxe um assunto para vocês que é assim, extremamente importante quando a gente trabalha com cor, que é formar cor, criar novos tons a partir do que você tem em mãos. O conhecimento sobre cor e como criar cor nova, como identificar qual cor ideal para sua cliente, vai sim fazer seu faturamento aumentar, o seu atendimento melhorar para sua cliente e você vai conseguir com certeza entregar melhores resultados. Antes de falar sobre e dar para vocês essa matemática toda da cor, da colorimetria, eu quero colocar para vocês que tem que ter muito cuidado para trabalhar com essa matemática toda. Principalmente no início, principalmente quando você está ali começando a entender melhor sobre cor. Por que eu falo isso, gente? Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque parece fácil. Parece que é simples fazer essa mistura de cor e fazer essa matemática toda e criar um novo tom, parece ser muito fácil. Mas, na prática, não é isso que acontece, tá? Principalmente no início. E eu vou te falar o porquê. Na maioria das vezes, a gente acha que está entendendo, mas não está entendendo, de fato. Então, a minha dica para você, que ainda não tem muita aquela amizade, sabe, com a colorimetria, é que você guarde esse conhecimento, estuda mais um pouquinho sobre cor, sobre como elas funcionam, sobre como elas misturadas entre si, como elas agem, e aí depois eu tenho certeza que você vai tirar de letra toda essa matemática aqui. Agora, se você já é um profissional que já está dentro do salão, já conhece um pouco de cor, mas tem dúvida na hora de misturar um tom com o outro para criar o tom que você precisa, eu tenho certeza que essa aula vai ser incrível para você, tá bom? Vira e mexe, gente, vira e mexe, acontece de não ter um tom específico lá no seu estoque. Então, às vezes falta o tom porque teve um movimento maior do que esperado. Às vezes aparece uma cliente, assim, do nada e você precisa criar aquele tom de última hora. E aí, como que a gente faz? No meu dia a dia, eu procuro trabalhar com um estoque bem pequeno, porque eu acho que o estoque muito grande você acaba deixando a cor ali muito parada, você acaba tendo cores que você não usa tanto. Então, no meu caso, como eu já tenho o meu fluxo de clientes, eu já entendo ali o que eu uso com maior frequência, então eu mantenho o meu estoque bem reduzido. Eu gosto de trabalhar com estoque mais reduzido. Mas trabalhar com estoque reduzido não quer dizer que é não ter o produto. Eu tenho uma gama de colorações para se trabalhar, mas eu já estive dentro de salão que tinha assim uma parede de colorações e que tinha muitas colorações que acabava que com o tempo ia para o lixo. Simplesmente porque não usava, tem tons que não é para aquele ambiente ali de clientes que o profissional acaba tendo e tudo mais, tá? Hoje eu vou colocar para vocês como criar o tom a partir do que você tem no seu estoque. Muitas vezes acontece de você não ter uma base específica, faltou aquela base, você não consegue comprar de última hora, ou você achava que tinha aquela coloração lá disponível, a hora que você abre lá a caixinha da coloração, ela não tem o tanto que você precisa, e aí entra aquela coisa de que eu preciso criar esse tom. Como vou criar esse tom? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Qualquer cor a gente consegue produzir ela a partir da mistura de outros tons. Então vamos lá, eu tenho lá a minha altura de tom, de cima para baixo, tá? Do maior para o menor. Eu tenho 10, eu tenho 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e o 1, tá? Normalmente o 2 a gente pula na escala de cores, tá, gente? Vou até mostrar aqui uma tabela de cores pra vocês. Normalmente a gente pula o 2. Essa primeira fileira aqui, ó, é a nossa altura de tom, tá? Então nós começamos aqui, ó, do 9, o 10 tá do outro lado. Então nós temos 10, 9 e o 1 aqui embaixo. Do 1 a gente pula pro 3, tá? O 2 normalmente nas marcas a gente pula.
nós temos do 1 ao 10 aqui, né? Isso aqui é a altura de tom. Então, enquanto aqui no 10 nós temos o loiro ultra claro, ou o loiro super claro, enfim, cada marca tem a sua nomenclatura. No 1 nós temos o preto, tá? O 3 nós temos castanho, o 4 castanho natural, o 5 castanho também claro, 6 loiro escuro, o 7 louro médio, 8 louro claro e 9 louro muito claro. Esse daqui é a nossa altura de tom. Elas são as nossas bases. Como eu crio uma outra base com esses tons aqui, ó? Se eu juntar de em partes iguais o 1 com o 4, eu tenho o 3. Se eu juntar o 4 com o 6, eu tenho aqui, ó, o 5. Se eu juntar o 6 com o 8, eu tenho o 7. Se eu juntar o 8 com o 10, eu tenho o 9. Em partes iguais. Então, se eu tenho 50 gramas de 1 e eu tenho 50 gramas de 4, juntei essas duas cores, eu tenho o resultado do 3, que é o castanho escuro. E assim sucessivamente. Mas aí você me pergunta, mas só essas cores eu posso juntar e obter esse tom, né? Esse tom intermediário? Não. Funciona nesse formato, mas funciona nesse formato aqui, ó. Se eu juntar qualquer base, tá? Qualquer altura de tom, cor 1, C01 mais C02, vai me dar um resultado, ok? O resultado é X, ok? X dividido por 2 é igual a Y. Y é o resultado de cor que eu tenho. Confuso? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Cor 1 mais cor 02. Cor 1. Então vamos colocar, eu tenho lá o 1 e eu tenho 8. Eu tenho a base 1 e a base 8. 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2, eu tenho 4,5. Mas existe 4,5? Existe 4,5. Sabe aquele tom que você olha e você fala assim, isso é um castanho claro, mas ele já tá quase num loiro escuro. É exatamente isso. Eu tenho 4,5. Isso é um castanho natural, mas ele tá um pouquinho mais claro. Mais um. Eu tenho a base 5 e eu tenho a base 7. Obviamente, dividido por 2, eu tenho o resultado de uma base 6, tá? Que é um loiro escuro. Gente, isso aqui ajuda pra caramba quando a gente precisa de uma coloração e você vai lá no seu estoque e você não tem aquele número exato. Então, você faz exatamente essa matemática. Eu tenho lá uma base X e eu tenho a base Y, mas eu preciso da base Z. Então, você faz sim essa conta aqui e você consegue realmente obter esse resultado. Um outro ponto é quando você precisa atingir um nível de nuance e você não tem essa nuance. O que acontece? Em um tubo de coloração, nós temos 60 gramas. 60 gramas. Dessas 60 gramas, 30 gramas é a altura de tom. A altura de tom, como vocês sabem, pode ser loiro escuro, castanho médio, castanho claro e por aí vai. Tá? Então, 30 gramas é a altura de tom. Aí me resta mais 30 gramas. Parece que não, gente, mas quando a gente entende realmente que é possível criar essas misturas de tom e atingir uma base que você não tenha no seu estoque, atingir uma coloração que você não tem ali naquele momento, isso ajuda muito. Mas lembrando, nós temos que entender realmente como funciona. E outro ponto importante, usem balança, não vai no olhômetro. Um dos grandes erros de muitos profissionais é não fazer o uso de balança.
nós trabalhamos com pigmentos, nós trabalhamos com precisão. Então, usem sempre a balança. Ada, mas dá pra gente construir uma coloração e a nuance de uma coloração? Dá. Como que funciona isso? Agora a gente vai falar de uma coloração com nuance. Então, eu tenho lá 713. 713. Eu tenho 60 gramas aqui, ó, nessa coloração, tá? Ó, 60 gramas. 45 gramas é de cinza, tá? Que é representado aqui pelo número 1. E eu tenho 15 gramas de dourado, que é o 3. 45 mais 15, 60 gramas. Lembra que eu falei no outro vídeo? Se você não assistiu, procura aqui na playlist aqui que vai ter o vídeo em que eu explico sobre essas nomenclaturas. Então, ó, lembra que eu falei que a primeira nuance aqui, o primeiro número depois da vírgula, é a nuance principal, tem mais intensidade, tem mais brilho, tem mais cor, porque ela tem 45 gramas de cinza, ou seja, o cinza nessa composição aqui ele prevalece. Já o 3 ele só tem 15 gramas, então ele tem um poder menor. Quando eu tenho ainda uma terceira nuance, esses números aqui eles mudam um pouquinho. Então a gente vai ter, continua nessa forma de valor, tá? Primeiro maior, segundo menor e terceiro menor ainda. Mas vamos trabalhar em cima do que é mais usado dentro dos salões. Então eu tenho 713. O 7 nesse caso, ele só está me indicando a altura de tom. Então eu tenho 45 gramas de 1 e eu tenho 15 gramas de dourado. Como que eu vou construir essa coisa? Balança. Eu preciso usar a matemática, que eu já expliquei para vocês, de base 1, base 2, o resultado disso, divide por 2 e usar essa questão aqui, ó, do 45 e também das gramagens aqui das nuances. Vamos ver como que isso fica? Eu preciso de um 7. Eu preciso de uma altura de tom 7. Eu preciso atingir aí um 14, né? 14 dividido por 2 é 7. Então vamos lá. Se eu tiver uma base lá no meu estoque, uma base 5 e uma base 9, eu já garanto o 7, tá? Ó, 5 mais 9, 14. Dividido por 2, 7. Mas lembra que eu falei pra vocês que neste caso dessa coloração aqui, o 7 só me indica a altura de tom? O pigmento dessa coloração é o 13, tá? É o cinza e o dourado, né? Eu tenho 60 gramas aqui, ó, de cinza e dourado nesta altura de tom, tá? Então a base pra mim aqui, ela não vai me importar. O que me importa é o pigmento que vem depois da base, que é o cinza e o dourado. Eu quero um 7. Então se eu tiver mais na minha composição de 5, eu vou ter uma cor mais escura. Se eu tiver mais do 9, eu acho que eu consigo um equilíbrio bem bacana. Por que que eu acho que eu consigo um equilíbrio muito bacana? Porque eu tenho conhecimento da junção dessas duas cores. Eu sei que se eu colocar um 9 e um 5, se eu colocar mais de 9 e menos de 5, eu vou equilibrar essas cores. Porque o 5 ele é intenso, ele é mais escuro. É aí que eu falei lá no início do vídeo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai criar essa matemática da cor. Porque a gente precisa ter um conhecimento sobre esses pigmentos. O que que eu posso colocar mais e o que que eu posso colocar menos. Aí eu olhei lá no meu estoque e eu vi que eu tenho no meu estoque disponível, eu tenho 5, deixa eu colocar de vermelho, ó. Eu tenho 5,3 e eu tenho o 9,1. Olha, as duas nuances que eu preciso criar. Então qual que vai ser a minha formulação para essa conta? Eu vou criar o meu 713 com 45 gramas de 9,1 mais 15 gramas de 5,3. Então, se eu tenho 9 mais 5, 14 dividido por 2, 7. E eu tenho 45 gramas de 9,1 e 15 gramas de 5,3. Eu chego na altura de tom e na pigmentação que eu preciso para minha cliente. Deu para entender isso? Ficou dúvida? Comenta aí embaixo, hein?
não é fácil chegar nessa conta. Mas o que eu mais coloco como parte principal de criar essa matemática da cor é você entender qual tom você pode colocar mais e qual tom você deve colocar menos. Nós não temos duas quantidades aqui, ó, nós temos 45 gramas e 15 gramas. Se eu tivesse 5,1 e 9,3, colocando 45 gramas de 5,1 e 15 gramas de 9,3, será que eu chegaria nesse resultado? Você chegaria próximo desse resultado. Ah, mas por que próximo? Simplesmente porque existe um equilíbrio. Se nós estivéssemos colocado metade, metade, você ia chegar sim numa altura de 7, mas não na mesma intensidade de nuance que a gente precisa, tá? Como aqui a gente tem 45 gramas de cinza, eu não posso colocar 45 gramas de 5,3, porque se eu colocar 45 gramas de 5,3 e só 15 de 9,1, eu vou desequilibrar essa coloração. E ao invés dela ficar um 7,13, ela vai me dar talvez um 6,13, e aí eu tenho um escurecimento nessa formulação. Fazendo a utilização de 45 gramas de 9,1 mais 15 gramas de 5,3, nós proporcionamos um equilíbrio. Por quê? O 5, por mais que ele venha com 15 gramas, mas ele tem essa quantidade de pigmento muito maior por ser escura. Então, equilibra o meu 9. Então, por mais que eu tenha mais de 9,1, eu equilibro aqui com o 5, que está me trazendo esse tom mais escuro. Por que acontecem muitos erros quando a gente vai criar essa matemática, quando a pessoa não tem muito essa questão dessa visão de um tom para o outro? Eu posso tanto escurecer demais ou clarear demais o tom que eu quero chegar. E aí a matemática não dá certo. Não é porque a sua conta está errada. É o equilíbrio dos tons que está dando errado. Deu para entender isso? Meio complicado, né? Pois é. Mas eu tenho certeza que essa dica vai ser muito importante para você. Comece a equilibrar os tons. Conforme você for usando aí, comece a equilibrar os tons. Vamos fazer um outro exercício aqui pra gente treinar essa matemática? Então vamos lá. Olha só, o meu tom desejado agora é um 6,23. Então o meu tom desejado é o 6,23. Então eu tenho altura de tom, nuance primária, nuance secundária, tá? Então eu já sei que eu tenho 45 gramas de violeta ou irisado e eu tenho 15 gramas de dourado. Eu preciso chegar nessa resolução aqui, ó. Eu já sei que eu preciso fazer uma conta e dividir ela por 2 para encontrar essa altura de tom. Então eu preciso chegar no 12, que 12 dividido por 2, eu tenho 6. Eu olhei lá no meu estoque e eu tenho 4 e eu tenho o 8, tá? Eu tenho 4 e eu tenho 8. 8, 9, 10, 11, 12. É igual a 12. Aí eu tenho em maior quantidade aqui, ó, eu tenho o 2. Então, gente, eu tenho que optar por encontrar aqui, ó, o 8,2. Porque é o tom mais próximo aqui, né? O tom que vai me dar equilíbrio. Se eu tiver o 4,2, ele vai em muita quantidade aqui, ó, é 45 gramas de 2. Então, se eu tiver o 4,2, o que vai acontecer? Eu vou ter que mexer nessa estrutura de cor aqui. Então, eu opto por 8,2, porque eu sei que as 15 gramas que eu vou ter aqui, ó, para colocar de 4,3, ela vai ser suficiente para equilibrar aqui, ó, tá? Então, qual que vai ser a minha formulação? 45 gramas de 8,2 mais 15 gramas de 4,3. E aí eu chego no meu resultado desejado, que é 6,23. Porque eu estou fazendo matemática. 8 com 4,
12. 12 dividido por 2, 6. 45 gramas de ponto 2 e 15 gramas de ponto 3. Eu tenho essa cor aqui, que é a junção do roxo com o dourado, tá? Que é o 23. Então, eu tenho altura de tom, ponto, nuance desejada. Ficou mais claro? Eu tô esperando as suas dúvidas aí nos comentários, tá bom? Essa ideia de passar para vocês a matemática das cores, isso aqui vai muito mais além. A gente consegue trabalhar em cima dessa matemática em um formato muito mais intenso, mas eu vou deixar isso mais pra frente. Essa ideia de passar para vocês essa questão da matemática das cores é simplesmente para vocês entenderem um pouco mais como é possível, como está nas nossas mãos e no nosso conhecimento produzir cores novas, produzir novas nomenclaturas e tudo mais. É possível. Mas detalhe, gente, trabalhem sempre com o estoque ideal para vocês. Montem um estoque que vai ser suficiente para vocês, tá? Porque a gente acaba perdendo muito tempo para pensar, né, em todas essas continhas aqui na hora que a gente estiver com a cliente. Então, assim, não deixe de ter um estoque legal. Essa opção, essa matemática aqui, é justamente para a gente trabalhar quando a gente precisar de algo ali rápido, na hora. Porque eu não consigo, eu não tenho essa cor aqui disponível neste momento. Então, eu sei entregar o resultado a partir de outras cores. Mas não deixe de ter no seu estoque cores que são essenciais para vocês. É a mesma questão com o oxidante. Eu posso diluir um oxidante de 40 e fazer um oxidante de 30, fazer um oxidante de 20, fazer um oxidante de 10? Posso. Mas eu não devo fazer isso porque eu tenho a possibilidade de ter o oxidante pronto e me dar mais facilidade no meu trabalho. Mas eu preciso saber e entender, construir esse produto, porque se um dia, por algum motivo, não tiver aquele produto, eu vou conseguir entregar o resultado e entregar a cor perfeita para minha cliente. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e assistir essa aula. Compartilha aí com os amigos que você estiver. Marca aqui embaixo também que vai ser importante receber esse tipo de conteúdo. E eu espero vocês. Até a próxima. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Tchau!